Oi, gente. Vou tentar fazer mais uma outra live. Inclusive, eu estou analisando agora essa obra de eh, Leonardo Ferraz Gominho, que ele trata sobre o cangaço. Ainda não terminei de ler, mas já tem alguma coisa assim em mente. O que eu gostaria de falar sobre o cangaço, porque ontem eu assisti mais um vídeo, sempre no Rio Inglês, que é o contraditório. É importante que haja o contraditório. Por quê? Porque a história do cangaço ela foi muito. Ela partiu de um fato, mas deixa muitas dúvidas. Então eu vou tentar trazer isso para os dias de hoje, para comparar. Eu disse até para ele, fiz uma mensagem, vamos fazer uma análise comparada, mas não é fácil realmente, né? Então o cangaço, né, mais conhecido, e a origem da palavra também é diferente dos grupos organizados de hoje, porque o cangaço ocorreu nos sertões e aqueles lugares eram, assim, continuam sendo longínquos da capital, né? Mas havia, naquela época, uma estrutura política totalmente diferente, entre aspas, sempre eu ponho entre aspas, né? Porque a estrutura política daquela época era realmente, estávamos saindo do Brasil Império para o Brasil República, né? Então, o sertão, um lugar, digamos, distante, seca, vegetação difícil, aliás, vegetação de espinho completamente diferente da zona da mata, né? E assim por diante. Mas para existir crime organizado pode ocorrer em qualquer lugar. Então, se nós formos imaginarmos desde as épocas lá da Grécia, que já havia pilhagem, já havia, depois temos a época dos piratas, né? Mas eu não vou entrar bem fazer toda essa ligação, porque não há como fazer tudo em um único vídeo, né? Então, crime organizado, né? Aquela época do cangaço sobressaiu de certa forma mais o virgulino, né? Uma personalidade, veja que uma personalidade, a personalidade de uma pessoa psicopática pode conduzir outros, né, que também tenham uma certa tendência para o crime, né, mas nem todos os criminosos são psicopatas, eu insisto nisso. Muitas vezes ocorre um crime e a pessoa comete um crime, mas não significa que seja psicopata. Não, a gente tem que separar bem ou colocar bem isso daí, correto? Então, veja, então sempre há uma pessoa comandando, né? Há um comandante, há uma pessoa que tem aquela personalidade, certo? E que consegue levar muita gente a segui-la, né? Então, eles reúnem pessoas também com, às vezes, já criminosos, ou com essa índole, né, essa tendência, nós dizemos que o psicopata, existem vários níveis, também tem o sociopata, tem aqueles que não matam, né? Mas tem, nem deixa de ser psicopata não, viu, gente? Certo? E o psicopata, ele tem ideologia? Normalmente não, o psicopata não tem ideologia, né? Temos agora uma pessoa aí que está à frente, politicamente, eu não vou falar o nome, né? Mas politicamente está levando uma nação, um país, a mudança de um regime, né? O nosso regime é republicano, é democrático, mas está havendo interferência, sim, né? Então, o que eu quero falar
que o cangaço antigamente, o Virgulino, ele usava a indumentária, que era uma coisa que chamava bastante atenção, né? Era exatamente aquela roupa, aqueles penduricalhos, a forma que ele vivia, porque ele vivia na Caatinga, então ele era uma pessoa que ele passava a maior parte do seu tempo dentro daquela vegetação ali de Caatinga, mas também havia os coiteiros, né? Sabemos que havia os coiteiros, certo? E hoje muda um pouco, entre aspas, muda um pouco, porque hoje esse cangaço que eu estou comparando, antigamente era mais eles viviam roubando, assaltando, matando, estrangulando, estuprando, né? E hoje entraram o quê? Um componente a mais, as drogas, né? Por quê? As drogas. Porque as drogas digamos assim, é uma maneira de se adquirir, de se condicionar as pessoas, tanto os usuários quanto os que traficam, quanto aqueles que lucram com isso. Muitas vezes até os que traficam, eles não usam a droga, mas eles vendem e se beneficiam disso. Então, em relação às mulheres, naquela época as mulheres entraram para o cangaço em um determinado período, né? Foi um período curto. Hoje não, hoje tem muitas mulheres que também ajudam no tráfico e ajudam nesse cangaço moderno, nesse cangaço do século XXI, né? Então, vejamos, o sertão era de vegetação, era difícil, não havia os carros, não havia essa modernidade, não havia, digamos, os táxis aéreos, né? Os casarões com piscinas, havia os casarões daquelas pessoas que eram fazendeiros, eram casarões, mas eram um estilo diferente, né? Então, hoje o cangaço nos morros, né, os morros é como se fosse o sertão, os sertões. Ou então você penetrar ali naquele sertão, entrar no morro não é fácil hoje, porque tem que você ser identificado pelos traficantes. Como assim? Tem que ser permitido, através, digamos, de um boné, de uma sigla, né? E os cangaceiros, quando eles chegavam com aquelas roupas, todo como o Lampião foi quem começou a usar aqueles penduricalhos, né? Então eles também se organizavam, eles eram reconhecidos através de suas roupas, né? Tanto pelas ações quanto pelas roupas. Eles eram identificados, né? Quando chegava um grupo de cangaceiros, todo mundo temia, todo mundo tinha medo. Hoje, para você entrar no Morro do Alemão, tem que usar aquele bonezinho, aquela sigla ou outra coisa qualquer. Ninguém quase ousa entrar naqueles morros. As pessoas que não moram ali, porque as pessoas que moram são iguais, aliás, eu as comparo com aquelas pessoas que fazem os favorizinhos, mesmo que não queiram, né? Mas eles são úteis a esses traficantes, né? A essas pessoas que vivem do novo cangaço, né? Então, tem aquele comerciante que ele vai ter que, digamos assim, até para ir chegar a mercadoria no comércio dele, eles têm que ter licença dos traficantes, né? Então, os comerciantes que também pagam aquela mensalmente ali, né, eles passam ali, os traficantes e os cangaceiros traficantes, né? Aí eles são obrigados a pagar para se manter ali, ou então morrem, né? A imprensa também, falemos na imprensa. A imprensa do cangaço antigamente era aquela imprensa que chegava quando havia
digamos assim, é, ocorria uma chacina, então chegava um jornalista, digamos, do Jornal do Comércio, que é um dos mais antigos, Diário de Pernambuco, né? E alguns outros jornais de outros estados e faziam aquela cobertura, né? Houve isso, houve um assalto, morreu fulano, morreu ciclano, muito embora também vamos verificar o seguinte, nem todos os traficantes, ontem mesmo houve praticamente estão analisando, ainda não se pode garantir que foi um ataque ao grupo do futuro governador, se é que ele vai ganhar, porque existe também a questão de pessoas que moram no morro e nem podem descer para votar. E se votarem, vou falar sobre isso, vejam só, se votar, tem que votar naqueles em que eles determinam, os traficantes, os cangaceiros do século XXI, tem que votar. Então, analisemos agora a questão do celular, que foi proibido que nós entremos para votar com o celular. Aquilo dali foi ruim? Foi. Foi bom? Foi. Vamos analisar os dois lados. Se por um lado foi ruim, porque eu não tenho a liberdade de entrar na cabine para votar e dizer assim, eu votei em fulano porque aquilo dali vai servir de prova. Por outro lado, também aquela pessoa que desce ali, que está no meio dos traficantes ou dos cangaceiros do século XXI, né, eles também não poderão fazê-lo. Qual é a opção? Você vai votar, você tem que provar que votou no nosso candidato, né? Aí é um documento. Ou qual seria a outra forma? Você não pode entrar com o celular para você não mostrar em quem votou, né? Aí vem o outro lado, vamos lá, vem o outro lado. Se você também, o voto não é auditável, se o voto não fosse auditável, não precisaria eu dizer que votei apenas, eu saberia que votei e eu teria o meu comprovante, né? Mas aquele comprovante pode servir também para ajudar os traficantes e pode servir também para mim, para no momento de querer questionar e dizer, não votei em fulano, mas o meu voto foi para outro. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas pode acontecer, são hipóteses, né, que nós analisamos, né? Então, aí vem esse novo cangaço, vejam só, o cangaço do século XXI, que proíbe, que quer proibir a imprensa, né, falar, divulgar, né? Então, é isso que hoje eu fiquei imaginando, como não é difícil, né? E sermos, estarmos, vejamos, aí eu coloquei aqui, levar canga, né? O que é canga? Cangaço vem de canga ou de cangaço, restos mortais de animais. Mas temos também as amarras, né? Eu trocaria hoje o cangaço do século XXI, eu tiraria a canga, né, entre aspas, que ninguém usa mais canga feita que usavam nos bois, né? Mas eu uso que estamos ainda, digamos assim, sofrendo das amarras, né? De sermos sufocados por não termos liberdade. Então, vamos lutar pela nossa liberdade, vamos lutar pela liberdade de imprensa, vamos lutar pela família e não queiramos que volte aquela, digamos assim, aquele cangaço de antigamente não voltará e ao mesmo tempo é o mesmo modelo de hoje praticamente, com algumas diferenças porque não é fácil. Não é fácil administrar um país como o Brasil, seja qual partido ganhar. Não é fácil porque existem exatamente esses grupos, né, que se organizam e que põe agora um grilhão, talvez, né, que põe uma tornozeleira no pé,
no pé de uma pessoa, né? Então, tem essa questão de nós fazermos a comparação, fazermos a análise comparada do que foi no século XX, né? 19, final do século XIX, século XX e agora século XXI. É assim que eu penso e assim que eu interpreto e vejo o cangaço de 1900, que findou praticamente em 1938, e o cangaço de hoje, com a única diferença de hoje, são, digamos assim, a nossa Amazônia explorada, o nosso território explorado, certo? E também serão também também muda com a questão das drogas ilícitas que trazem os benefícios para alguns, o poder, né, financeiro, né? E é isso aí, gente.